abrindo os olhos da alma e deixando nossos corações refletir à luz do Mestre Jesus. Pai de infinita bondade e misericórdia, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para refletirmos sobre o Evangelho de Cristo, aquele que nos deixou as mensagens e o guia para que possamos seguir esta caminhada. Aos mentores da casa, agradecemos por nos acolher, nos envolver de luz, de paz e de amor. Aos irmãos que aqui estão, neste momento, receba as nossas boas vibrações, as vibrações de amor, e que possamos sempre acolher a todos que cheguem às nossas vidas. Pedimos, Senhor, que neste momento os nossos corações e os nossos pensamentos sejam levados ao amor divino. E que nesta noite a reflexão da nossa amiga possa nos fazer refletir e nos conduzir para o melhor caminho. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Aqueles que chegam à nossa casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Os nossos amigos que sempre estão aqui também, sejam muito bem-vindos. E aqueles que retornam à casa, sejam muito bem-vindos. Vamos aos nossos avisos de hoje. Nós iniciamos o curso do EJE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esse curso nos dá a oportunidade do conhecimento da doutrina e nos ajuda também a nos melhorarmos, nessa estadia que estamos aqui. O curso acontece toda segunda-feira, das 19 às 20h30. Então, todos que tiverem desejo de vir conhecer um pouquinho mais ou aprender um pouco mais da doutrina, a casa está aberta. Nós temos um atendimento fraterno que acontece toda sexta-feira, das 17h30 até às 18h50 e aos domingos às 10h20 da manhã. O atendimento fraterno é o momento onde nós podemos compartilhar das nossas angústias, onde nós podemos conversar de algum momento que a gente esteja passando, que a gente precise ouvir uma palavra de carinho, ouvir o que nós podemos se tornar no dia a dia melhor. Esse momento é um momento onde muitas pessoas conseguem colocar as suas aflições, as suas angústias, e através da espiritualidade sempre tem um momento de reflexão para que saia daqui melhor do que chega. Aos domingos nós temos a Roda do Evangelho, que acontece às 9 horas. É um momento onde nós temos a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, temos a reflexão em grupo. É um momento muito bom, muito gostoso na família, essa família espiritual que nós temos. E logo após o Evangelho nós temos um café fraterno, que também é um momento maravilhoso. É um momento onde a gente coloca tudo o que aconteceu durante a semana. É um momento que a gente está sempre em contato com essa família
amiga que nós temos aqui. Nós temos 2 avisos bem especiais. Como todos têm conhecimento, ou alguns têm conhecimento, nós retornamos às atividades da casa em junho do ano passado. E estamos fazendo algumas manutenções na casa e precisamos de auxílio. Então, nós mesmos aqui fazemos esse trabalho aqui, além do trabalho voluntário, né, de cada um aqui, temos também as despesas e é o custo próximo para a manutenção. Para isso, nós tivemos a oportunidade, temos uma rifa solidária que custa R$10. É um quadro pintado a tinta acrílica e temos também um botox, uma sessão de botox. Vai ser pela Loteria Federal. O primeiro prêmio é o botox, o segundo prêmio é o quadro e o terceiro prêmio é um jantar para o Dia dos Namorados. Então, quem tiver interesse, por gentileza, pode procurar a Débora, a Dami, logo no finalzinho e comprar o bilhete. Custa apenas R$10. Temos também Cada número. Cada número. Então, quanto mais, melhor. Né? Isso. Temos também, vai acontecer no dia 17 de maio, na Fundação Chico Xavier, no IAEA, a feijoada beneficente da Casa da Fundação. Então, temos o convite aqui à venda também. Quem tiver interesse, é só procurar a mim, eu, a Débora ou a Dami também. Tá bom? Na próxima sexta-feira, nós vamos ter uma conversa aqui com uma amiga muito especial, que é a Daniela Soares, trabalhadora espírita do Centro Coroa de Luz. O tema que ela vai nos trazer é Flores, Honestidade e Espiritismo. Em meio à correria do dia a dia, muitas vezes esquecemos a sabedoria profunda que o Cristo nos deixou. Os ensinamentos de amor, compaixão e perdão são faróis que iluminam o nosso caminho, nos guiando em momentos de dúvida e dificuldade. Que os nossos encontros sejam sempre um momento de acolhimento e de reflexão. Hoje, a nossa conversa será com a nossa amiga Jéssica Jacó, trabalhadora espírita, e ela nos traz um tema belíssimo: os ensinamentos de Jesus, o Evangelho como guia de vida. A Jéssica, uma excelente palestra, e a todos uma ótima reflexão. Boa noite, gente. Boa noite. Temos um pequeno problema com o som, então não tem como passar o som, mas tá dando para ouvir legal? Tá bom? Então, qualquer coisa, quem está no fundo ou quem está aqui na frente, é só fazer assim que eu aumento o volume. Professora, é fácil de falar alto. Ou qualquer coisa também pode pedir para abaixar o volume. Tá muito alto, Jéssica, abaixa. Tá bom? Antes de começar essa nossa conversa, que vai ser uma conversa, eu gostaria muito da participação de vocês. Eu fiz uma preparação, um slide bem rápido, que não está passando, mas não tem problema. Se não é para passar, não vai passar. Se for passar, a gente passa. Então, antes de começar essa conversa, eu gostaria que vocês se cumprimentassem. Vissem quem está do seu lado, dessem um oi, desejassem uma boa noite. Eu gosto muito deste momento, gente, de cumprimentar uns aos outros, que às vezes a gente chega na correria, senta e não vê quem está do nosso lado. É verdade. E aí eu acho esse momento muito importante. E agora, vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Gente, que responsabilidade falar sobre Jesus. Quando eu pensei, eu falei, meu Deus, será que eu estou pronta? Mas um dia me falaram que o trabalho chega quando o trabalhador está pronto.
Eu achava que eu não estava, não. Tive que me preparar. Mas estamos aqui para falar um pouquinho dele. Eu queria que vocês me jogassem palavras sobre o tema, os ensinamentos de Jesus. Eu fiz uma enquete no celular, acredito que nem todos tenham recebido. E aí essa enquete, eu fiz um jogo de palavras, né, para saber, para vocês, quais foram os maiores ensinamentos de Jesus. Falem aí alguma coisa. O amor, Amor, perdão, dividir, orar, caridade, aceitação do outro, servir, irmandade, perdão, compreender. Quando eu fiz essas perguntas pelo WhatsApp, né, perguntei, e as pessoas foram me respondendo, eu já tinha estudado um pouco, então eu já sabia alguns ensinamentos. Outros que eu fui lendo, eu falei assim, gente, olha que legal a visão das pessoas. Quando eu falo assim, falei um ensinamento de Jesus, às vezes vem um na mente que não veio na mente do outro. Então, a empatia, por exemplo, às vezes veio na mente de um, não veio na mente do outro. O amor, acho que o amor é meio universal, acho que todos pensam em Jesus, amor. Então, esse jogo de palavras me fez refletir em como cada um tem uma visão diferente, tem uma opinião diferente. A gente pega a Bíblia para ler, podemos ter interpretações diferentes, mas tem algumas que são universais. Eu fiz essas perguntas para as pessoas espíritas e um outro questionário para as pessoas não espíritas. Muita coisa, quando a gente fala em Jesus, é comum. E assim, às vezes parece, são religiões diferentes. Mas para essas religiões diferentes, Jesus é o mesmo. Então os ensinamentos vão ser os mesmos, salvo uma questão ou outra, que a gente vai ver aqui logo no comecinho principalmente, mas geralmente é a mesma coisa. Então, né, começando a falar sobre Jesus, que aí vem uma diferenciação entre o espiritismo, as religiões espiritualistas, né, e as outras religiões, porque a gente vai começar a falar sobre Jesus no plano espiritual. Então, alguns ensinamentos dele no plano espiritual. Eu vou falar só 12, para começar. O primeiro ensinamento seria a responsabilidade. Então, ele assumiu o compromisso para governar a terra. Gente, que responsabilidade. Eu estava falando no grupo de jovens sábado que eu, Jéssica, espírito bem menos evoluído que Jesus, eu não assumiria essa responsabilidade, não. São muitos seres para tomar conta, para cuidar. E ele assumiu, ele falou, eu sou capaz? Sou. Por que não? Eu sou capaz de dar uma palestra? Talvez falte algumas coisinhas, talvez não. Mas eu sou capaz? Sou. Estou aqui hoje. Jesus era capaz de governar a terra e assumiu essa responsabilidade. E tem feito desde então. Outra característica, um ensinamento que ele dá para a gente é a paciência. Gente, Jesus é muito paciente com a gente. E eu digo com a gente, falando muito de mim. E com quem eu convivo. Então a gente vê, todo mundo tem defeitos. Eu acho, tem alguém aqui nessa sala que não tem defeitos? Aqui, não sei aí na internet, mas aqui nessa sala, todos têm algum defeito. E Jesus é paciente com a gente. Ele dá outras chances pra gente. Ele é como se fosse um pai. Ele é nosso irmão. Deus é nosso pai. Mas ele cuida, ele é o nosso irmão mais velho que vai
e vai perdoar e aí ajuda a gente. Não, levanta aí, sacode a poeira e vida que segue. Ele é muito paciente. Às vezes, nós não somos pacientes. Então a gente pega aí um mês de férias, a gente passa 2 semanas com a nossa família em outra cidade, já querendo voltar para a nossa casa, sem paciência para lidar com o outro. Isso que eu estou falando da nossa família, talvez consanguínea, talvez não, né? Mas família, que é algo mais próximo. Então, muito paciente. Outra coisa que ele ensina é o zelo. Então ele tem o cuidado com a gente, o prazer em fazer bem feito, em manter o planeta Terra com tudo que a gente precisa. Alimentação, água, o ar, os animais, o convívio com outros seres. Nós precisamos de tudo isso. E ele tem esse zelo. E aí ele vai ensinando a gente a ter também. Então esses ensinamentos, é legal que a gente reflita no que a gente tem, o que a gente não tem. Tenho só um pouquinho. Não, esse daqui eu tenho sobrando. Deixa, esse tá bom, vou cuidar de outro ensinamento aqui agora, que esse aqui tá legal. Outra coisa, ele acredita na nossa transformação. Ele tem fé na nossa mudança. Se ele não tivesse essa fé, essa crença na gente, nós não estaríamos aqui hoje. Espíritas que somos, acreditamos que a gente desencarna e renascemos, reencarnamos. Se não acreditássemos nisso, né? A gente não estaria aqui hoje. Se ele não tivesse essa fé na gente, íamos desencarnar e fim, acabou. Acabou tudo. Outra coisa, o compromisso na palavra, no que disse. Então ele falou assim, gente, vocês precisam evoluir. Vocês não estão conseguindo sozinhos, eu vou mandar pessoas que ajudem vocês. Não vai dar certo. Eu estou tentando, não está indo. Eu mesmo vou lá. Então ele tem palavra. Ele mandou pessoas para nos ajudar, manda até hoje. Então, nós também temos esse compromisso, nós temos palavra, que esse é um ditado antigo, né? Que a gente tem que ter compromisso na palavra, a gente tem as promessas. Desde criança a gente aprende, e as crianças, gente, eu trabalho com criança, elas cobram muito essa nossa palavra. Se a gente jura de dedinho, então, nossa, é um super compromisso. Então, temos esse compromisso, Jesus tem, é um ensinamento dele. A gente pode ter. E aí ele tem amor, muito amor. E ele teve a renúncia. Gente, deve ser algo bom, né? Ficar lá no plano espiritual, não ter que reencarnar, passar pelo sofrimento de estar na carne. E ele não, ele falou, gente, o pessoal está precisando, as pessoas precisam, não? Então eu vou lá. Ele se renunciou pelo amor que ele tem por nós e esteve aqui na Terra. Ele, um ser divino, celestial, veio para cá. Ele deixou a sua condição de grandeza para estar aqui junto conosco. E sabemos que um dia nós estaremos, pela lei da evolução, no lugar dele. Nós seremos governadores planetários. É uma responsabilidade grande. Outra coisa, gente, aí já ele, encarnado, né? Sua humildade. Descobri nesse estudo que eu não sabia que ele era descendente do rei Davi. Tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. E eu não sabia disso. Rei Davi, poderoso, né?
alteza, poderoso em relação às coisas materiais. Mas muitas pessoas falam que o Mestre Jesus, que era o verdadeiro herdeiro, né, da tribo de Judá, que ele era o verdadeiro rei, porque ele não era o rei material, era o rei questão espiritual. Então, a humildade dele, ele podia ter nascido em Roma, que era uma cidade mais rica, mas ele nasceu onde? Na Palestina. Porque ele, como governador, ele tinha o poder de escolher onde ele ia nascer. Mas não, foi na Palestina. E uma família rica, cheia de dinheiro. Só que não. Humildes, simples, pobres. Uma cidade pequena, afastada de tudo. Mas ele podia ter nascido em outro lugar, mas ele veio assim para nos ensinar sobre a humildade. Outra coisa, serenidade de espírito. A paz diante dos seus conflitos. A gente sofre, Jesus sofreu também, bastante. Eu acho que não tem como a gente ficar comparando sofrimentos, nem o nosso com o de Jesus, nem o meu com o de Silvia, nem o meu com o de Patrícia. Ninguém. Cada um tem o seu sofrimento. Existe alguém aqui hoje que nunca sofreu? Acho que todos sofreram. Então todos aqui não têm uma felicidade plena, o tempo inteiro feliz. Passamos por momentos. Esse é o planeta que a gente está. Não é uma felicidade completa ainda não estamos em mundos totalmente felizes. Então passamos por sofrimentos. Só que nós sabemos sofrer ou a gente fica se lamentando, às vezes a semana inteira, sobre o que aconteceu durante 5 minutos do nosso dia. É algo que, para refletir, né? Eu, pessoalmente, às vezes, sei ter essa paz no meu problema, né? Então, tudo passa, gente. Essa frase eu acho que é famosíssima, né? E não sou mais tão jovem assim. Tudo passa, até a uva passa. Então, precisava fazer essa brincadeirinha. A gente precisa ser como o mar, que ele recebe a água de todos os rios e nunca transborda. É difícil, porque às vezes a gente precisa de uma gota que transborda pra gente. Acabou. É a gota d'água. Não, isso foi a gota d'água. O ideal é que a gente seja como o mar. E o mar também, além de não transbordar, é flexível. Ele enche, tem as partes altas, tem as partes baixas, quando ele seca. Tem seres passando por ele, que é o que acontece com a nossa vida. Pessoas passando, pessoas boas, pessoas ruins. Mas o mar sabe contornar toda essa situação. Quantas vezes a gente vê, né? O mar está de um jeito, daqui a um ano a gente volta no mesmo lugar, o mar não está mais daquele jeito, ele mudou. Às vezes ele está mais para cima, às vezes ele está mais para baixo, recuou. Esse é o ideal. Aí vem na parte já do desencarne dele, o perdão. Né? Quando ele estava para desencarnar, ele ainda fala: Deus, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Depois de tudo que ele passou, ele pede para que Deus perdoe, não os inimigos dele, porque ele não tinha inimigos, mas aqueles que o consideravam inimigo. E o perdão para a nossa vida é algo que nos traz paz de espírito. Aqui, quem já perdoou? Alguém aqui já perdoou ou nunca perdoou? Levanta a mão, gente, porque senão temos
uma grande maioria, acho que 95% das pessoas que estão aqui já perdoaram. Agora, dentre os que estão aqui, quem aqui tem algo a perdoar? Aí, ó, tem alguns aqui. Tem gente aqui que está totalmente tranquilo, está com paz, não precisa mais perdoar nada. Agora vem outra pessoa, outra pergunta. Aqui, essa pergunta foi uns 5%, uns 10%, acredito eu. Talvez 20%. É uma estatística pelo meu visual, que ainda precisa perdoar. Quem aqui já pediu perdão de coração? Já voltou para os 90% aí. Quem acha que precisa ser perdoado, que seja por si ou pelo outro? Precisa perdão de algo. Aí voltou para os 15%. Então isso é algo também muito importante, né, na nossa vida, o perdão. Inclusive esse auto-perdão é algo muito importante. Sem esse auto-perdão, a gente se ama menos, e aí de quebra ama menos o próximo e ama menos a Deus. Isso aí daqui a pouco a gente fala. Então esse é um assunto também muito importante, né? Outro ensinamento é a sua perseverança. Ele não desistiu da gente. Perseverou. Então ele pegou, mandou pessoas, não deu certo, ele veio, não deu certo, continuou mandando pessoas. Teve guerras, inclusive guerras em nome dele. Quantas guerras? Não só em nome dele, mas guerras religiosas. Agora, lá na Palestina, era tudo por conta, inicialmente, né, religião e território. Mas ele continua perseverando por causa da gente, a nosso favor. Outra coisa, consolação diante das nossas dores, diante da nossa negação. Aí já ele desencarnado, nós acreditamos no quê? No Espiritismo, Consolador prometido. É a nossa consolação, é saber que a gente consegue reencontrar pessoas depois que desencarnamos. É saber que o nosso sofrimento não é eterno, que nós vamos parar de sofrer um dia e que podemos ajudar o outro, consolar o outro também. E aí entra também o 12º ensinamento dessa parte, que é a misericórdia. A misericórdia de quê? Quando a gente desencarnar, a gente não vai ficar sofrendo para sempre. Por mais que a gente tenha tido um convite ao amor e não tenha aceitado, a gente pode aceitar depois esse convite. A gente pode voltar e arrumar nossos erros. E nós que estamos nesse planeta de transição para qual planeta? Regeneração. Sabemos que os espíritos endurecidos sairão da Terra, porque eles não querem essa mudança, eles não aceitam essa mudança. Porque às vezes são ignorantes, não sabem dessa necessidade. Então esses espíritos endurecidos vão para um planeta de um grau tão quanto a gente está agora, e as pessoas que estão mais evoluídas permanecerão na Terra para ir não, né? Que a gente não sei, né? Que esses espíritos ficarão para o planeta de regeneração. E os mais endurecidos vão para outro. Mas não perderão a chance de evoluir. Continuarão. Essa evolução é eterna. E aí, a gente vai entrar agora na parte do Evangelho.
nós seguimos a Bíblia através do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o nosso livro base, né? Temos 5, que é o Pentateuco, e esse aqui é um dos 5. E aí eu vou seguir, inclusive, a questão do sumário dele, na ordem que está aqui. Mas antes de falar sobre essa ordem, falar um pouco sobre a Bíblia, né? Quem está aqui? Quem conhece alguma passagem da Bíblia? Qualquer passagem. Levanta a mão, por favor, gente. Conhece? Qualquer passagem. Temos aqui 90%, 85% de pessoas que conhecem a passagem da Bíblia. Qualquer passagem que seja. Que já ouviu falar. Às vezes eu não sei falar, mas eu já ouvi falar. Quantos aqui admiram alguma passagem? Pode ser várias, pode ser várias. Salmo 91. Tem aí uns 90% também. Então a gente admira. Mas às vezes é interpretado de uma maneira errônea. Ou errônea não, diferente. Desculpa, vou usar, diferenciado. Por causa das nossas vivências, das nossas experiências e até da nossa educação, que fomos educados de uma maneira e enxergamos dessa maneira. Porém, temos que ver não somente uma passagem, mas ver toda a questão em volta. Então vamos estudar. Quando a gente quer fazer um estudo, né? Vamos ver a época que foi escrita, a tradução que muda também. Se eu tivesse a Bíblia na época que foi escrita, eu não saberia ler. Com a língua que foi escrita, eu não saberia ler. Então, precisou traduzir e existem traduções diferentes. Até porque palavras em um idioma, às vezes, não existem em outro idioma. Então, a gente tem que chegar perto do que acontece. E essas coisas que eu estou dizendo aqui agora, está inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo. Poucos conhecem a fundo e menos ainda são os que compreendem e lhes sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que para o maior número dos seus leitores é ininteligível. Muitas pessoas leem, mas não compreendem. Algumas pessoas fazem o uso das passagens sem saber o que significa. Acaba se tornando um provérbio. Então, por exemplo, se a gente for refletir na passagem do semeador, né, a parábola do semeador, vamos refletir somente na parábola. Gente, eu dou aula de natação. Eu sei dar aula de natação. Eu sei qual é a ordem que tem que ser seguida, o que a gente precisa fazer para melhorar isso. Um semeador sabe fazer o quê? Semear. Só que esse semeador é meio distraído, né? Porque ele deixou as sementes caírem, ou ele jogou as sementes, né? Depende aí da tradução, na terra. Qual terra que foi? Pedregulho. Gente, que semeador que sabe semear, que vai derrubar a semente no pedregulho, sabendo que não vai nascer. Qual foi o outro? No espinheiro. Gente, não tem sentido. Na parte seca, num chão seco, vai florescer? A depender da planta, sim. A depender da planta, não. E quem vai saber? Ele. Então, se a gente pega essa parábola e lê só, e vê só a parábola, a gente vai perceber que não faz muito sentido. Agora, se a gente pegar todo o contexto, o porquê, que às vezes Jesus falava para responder perguntas. Então, uma pergunta foi feita, ele contava uma parábola, ele contava uma história.
E aí a gente vai conseguir entender o porquê daquela mensagem. E aí agora, que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? A gente vai entrar na parte do Evangelho. O Evangelho começa com a introdução, explicando porque o nosso tema da nossa conversa hoje são os ensinamentos de Jesus, o Evangelho como guia. E o nosso guia, o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Então começa com a introdução, só explicando como funciona. E aí depois vem Jesus, a parte, né? Segundo capítulo, não vim destruir a lei. Isso é um ensinamento de respeito. Que ele não chegou na Terra para acabar com tudo que já aconteceu antes. Ele veio trazer uma nova visão. E isso, nós, às vezes, digo como eu, né? Não sei nós, todo mundo generalizando não, estamos endurecidos para isso. Não aceitar o que o outro tem a dizer. Às vezes, nem ouvir, o outro vem e falar, não, o meu está melhor, que está certo assim, já deu certo, deixa ele como está. Então, às vezes o outro não está querendo mudar aquilo que eu estou fazendo, aquela situação, vamos dizer, da aula de natação. Não está vindo dar um pitaco, às vezes só vem falar, olha, hoje a piscina está com muito cloro, e eu nem quis ouvir, né? Terceiro capítulo, meu reino não é deste mundo, onde a gente vê um dos ensinamentos dele para a questão do plano espiritual. Que, inclusive, a felicidade não é deste mundo. Como a gente já viu aqui na enquete, não estamos aqui para ser felizes completamente, mas em parte. Então, onde que é o reino? O reino espiritual, o plano espiritual, onde tem uma moralidade. Capítulo 4. Há muitas moradas na casa de meu pai. E aí é onde a gente vê o quê? A pluralidade dos mundos. E que nós podemos habitar outros mundos. Extraterrestre, que não é só da Terra. Não necessariamente aquele bichinho verde que tem 3 dedos. É algo fora da Terra. Então, temos outros mundos, outros planetas habitáveis e não necessariamente na nossa galáxia. No nosso sistema solar, na nossa galáxia, é algo além, que nós, inclusive, de acordo com os Espíritos, no livro dos Espíritos, como eles nos falam diversas vezes, não temos palavras ou habilidades para sabermos ainda o quão complexas são as coisas. Capítulo 5. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí entra a reencarnação. Reencarnamos, falhamos, acertamos, falhamos, desencarnamos, reencarnamos, tentando sempre buscar essa evolução. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Dúvidas? Perguntas? Alguém falar, explanar? Então a gente continua. Se vocês quiserem, a gente fala e levanta a mão, a gente vai conversando. Inclusive, esse termo reencarnação não está na Bíblia. Por que não? Porque ele foi inventado por Kardec. Kardec não é da época de Jesus. Então não tinha como estar na Bíblia. Porém, há palavras que, se formos traduzir, se assemelham com o significado de reencarnação. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E é isso, né? O saber sofrer. Saber que nós, nesse mundo, a felicidade não é deste mundo. Termos resignação. Saber sofrer. Bem-aventurados os aflitos. Inclusive, no questionário,
Alguém respondeu, né, que um dos ensinamentos que o mestre deu pra gente foram as bem-aventuranças. E eu falei, gente, eu não tinha pensado nisso, né, mas são ensinamentos, né. Capítulo 6, o Cristo Consolador. E aí temos, como já falei anteriormente, o Espiritismo como Consolador prometido. Capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. De espírito. Saber ser humilde. A gente pode ter dinheiro e ser humilde? Pode. A gente não precisa, hoje, se desfazer de tudo para ser humilde. Antigamente, Jesus pediu, largue tudo que tiveres e siga-me. Hoje em dia, a gente consegue ter coisas materiais. Eu consigo ter um tênis, um chinelo, uma sandália e ser humilde. E ter humildade. E humildade também é saber o seu valor. Não se deixar ir para baixo e para o chão. É saber o que nós somos e seguir aquilo tentando evoluir. Agora, se alguém chega para mim e fala assim, Jéssica, você não é uma boa professora de natação. Eu faço, peraí, assim eu não sou uma boa professora de natação. Eu vou parar, vou ver de quem que está vindo essa fala. São várias pessoas que estão falando? Uma só? Por que essa pessoa está falando? Por que eu não sou uma boa professora de natação? Porque na minha mente eu sou uma boa professora de natação. E por conta disso, de eu falar, eu sou uma boa professora de natação, eu estou sendo desumilde? Não. Se eu falar assim, eu sou a melhor professora de natação do mundo, aí eu estou sendo desumilde. Mas eu não estou me comparando com ninguém aqui. Então, essa humildade também é a gente saber o que nós somos. Capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Ser simples e ser sinceros, né? A árvore é conhecida pelos frutos que dá. Só que eu não posso ser falsa. Por quê? A minha consciência sabe, Jesus sabe, Deus sabe, eu posso fingir aqui, mas sabemos a verdade. Então, ter puro o coração. E às vezes a gente se estressa, a gente fala coisas que não queria falar, falou no momento da raiva, temos sentimentos negativos, somos humanos no planeta de provas e expiações. Está tudo bem ter esses sentimentos. O que não está bem é querer se manter com eles para sempre. A gente tem que tentar evoluir, tentar melhorar. E aí é isso, a gente pode pegar esses ensinamentos e ticar. Olha, isso aqui eu acho que eu vou conseguir mudar nessa vida. Então vamos tentar mudar isso. Olha, isso aqui está muito pesado na minha vida. Talvez eu não consiga mudar. Mas ter esse coração puro, sincero, sermos sinceros com nós mesmos. Tem uma música que fala que é Me Curar de Mim, da Flaira Fé. Ela é uma música que, se a gente ouve com o coração, dói, dói, dói. Frase da música, inclusive. Porque a gente precisa refletir nisso. É o autoconhecimento, né? E aí, nesse ser puro de coração, se nós somos puros, né? Se nós produzimos o bem, se nós somos bem bons, nós produzimos o bem. Se nós somos maus, produzimos o mal. Então, às vezes a pessoa não é mal por completo, não. Foi só um momento que ela estava passando por
também faço isso. Então, às vezes, sou ignorante com quem está perto de mim. E não é porque eu sou mal por completo. Tenho meus momentos bons. Mas naquele momento, era aquilo. E a gente não pode também cobrar do outro o que a gente quer. Porque o outro dá o que ele tem. Nós damos o que nós temos. Eu dou o que eu tenho. Eu não tenho como dar um pedaço de carne para vocês, porque eu sou vegetariana. Vai contra os meus princípios. Então eu vou oferecer para vocês o quê? Um arroz, um feijão, uma saladinha. É o que eu tenho. E a gente tem que respeitar. Se uma pessoa me oferece carne, eu falo assim, não, obrigada, não vou comer. Mas obrigada por ter me oferecido um alimento. Pode comer à vontade. Não me incomodo que a pessoa coma carne. Aquilo é o que ela é. Só eu. Então eu tenho que me respeitar e respeitar o outro também, né? Capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Ter afabilidade, doçura, paciência e resignação. Compartilha. Eu sei. Fala de churrasco de batata. É uma delícia. É uma delícia churrasco de batata. Gente, como uma batatinha com um sal grosso, o abacaxi, se coloca uma canela, é uma delícia. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Afabilidade, doçura, paciência, obediência, resignação. Isso tudo se enquadra na questão de brandeza e passividade. E paciência mesmo foi uma das palavras que apareceu bastante no questionário que eu fiz. Muitas pessoas disseram que aprenderam a paciência com ele. Eu, particularmente, tenho que aprender mais. Eu sei, a teoria e a prática já é outra coisa. Mas eu acho que eu estou conseguindo evoluir nesse caminho, né? Passinhos de formiga, mas estamos lá. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Misericórdia, sentimento genuíno, sem segundas intenções ou vaidades, que só buscam satisfazer o próprio orgulho. O orgulho não é um dos ensinamentos de Jesus. Misericórdia material, misericórdia espiritual. Misericórdia com os outros e com nós mesmos. Inclusive, aquela questão que eu falei do perdão. Nos reconciliar com os outros, sendo adversários, inimigos ou não. Desculpa, eu sei que é uma pergunta muito pessoal, mas alguém aqui tem inimigo? Inimigo mesmo? Não, ai gente, estamos já evoluindo um pouquinho, porque tem gente que tem inimigos. Então aqui não, aqui a gente tem pessoas a nos reconciliar, mas não mais inimigos, já estamos evoluindo um pouquinho. E aí entra, né, a questão que é difícil, não julgar. Quem aqui já foi julgado? Acho que aí 100% aí já foi julgado. Quem aqui já julgou? Todo mundo também. Mesma questão. E é muito raro não julgarmos. Isso é algo que a gente tem que fazer, porque é orar e vigiar. Não vigiar. Aí a gente sai aqui na rua e fala assim: nossa, por que esse ser está tão devagar no trânsito? Estou julgando. Às vezes ele está devagar porque ele tem visão baixa, está à noite. Às vezes é porque ele não está com pressa. Para que ele vai andar mais rápido? Mas a gente, só para irritar. Não é para nos irritar. Às
vezes tem uma explicação, às vezes não. E a gente não precisa saber essa explicação. Só de querer saber a explicação e ficar imaginando nela, nas possibilidades, nas várias possibilidades, já estamos julgando. É algo difícil? Complexo? Possível? Possível. Não julgueis para não serem julgados. Já julgamos e já fomos julgados. Capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Se a gente não se ama, como amar o próximo? E como amar a Deus sem amar o próximo? Sem nos amar. Para amar verdadeiramente a Deus, precisamos amar o próximo. Para amar o próximo, precisamos nos amar. Fácil. Simples. Teoricamente, sim. Quando as pessoas vêm e pisam no nosso pé, a gente não ama a pessoa naquele momento. Talvez a gente não perdoe naquele momento. Eu fiz um questionário com os jovens, na juventude, e aí estava assim: se você está na fila para pegar o lanche, alguém passa para furar a sua fila e esbarra em você, você deixa quieto ou você briga com a pessoa? 90% respondeu que ia brigar. E é comum, ainda mais que mexeu no lanche, mexeu no esbarrão. O lanche é algo muito importante, sabemos disso. Como verdadeiros espíritas, sabemos que o lanche é muito importante pra gente, né? Então, essa questão de ter cuidado, fazer para os outros o que a gente quer que seja feito para a gente. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Essas pessoas que a gente já não tem mais como inimigos, vamos pensar como pessoas com desavenças. Temos que amar a elas e retribuir o mal que nos fazem com o bem. Às vezes não é deixar quieto, falar: olha, não gostei disso que você me fez. Ou reconhecer: fiz um mal, me perdoe. A gente vai estar retribuindo também o mal que a gente fez com o bem. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Capítulo 13. Fazer o bem sem ostentação. É a verdadeira caridade. Caridade moral, caridade material. Eu não preciso chegar aqui falando tudo que eu faço da minha vida. Inclusive, eu não devo fazer isso. Isso é algo pessoal meu. É eu, minha consciência, eu, Jesus, eu e Deus. Ninguém precisa saber. Capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Na enquete, inclusive, somente uma pessoa colocou isso. É algo super importante, essa piedade filial. Independente de ser consanguíneo ou não. Inclusive, após o desencarne, sabemos que temos nossa família espiritual, em que nosso pai e nossa mãe não necessariamente são os nossos pais dessa encarnação. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Temos que fazer caridade moral ou espiritual. Às vezes, um abraço é caridade. 2 minutos na rua ouvindo uma pessoa, inclusive uma pessoa não é assim, hoje, em situação de rua, gratidão. Parar para ouvir essa pessoa é o que ela está precisando. Às vezes não é uma roupa, não é uma comida. É ouvir, é conversar. Uma prece. Inclusive, uma prece na minha casa por alguém que está doente, por alguém que não está doente, mas eu sei que está passando por uma situação difícil. Eu farei essa prece em casa, eu estarei sendo caridosa. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, o dinheiro, a riqueza.
A gente pode ter? Pode. Sem ostentação também, né? Fazer bem sem ostentação. Podemos ter. Não é a gente ficar acomodados com o que a gente tem. Não podemos ficar acomodados. Temos que buscar evolução. Mas também não pensaremos somente nisso. Vamos fazer o bem. Não basta não fazer o mal. Temos também que fazer o bem. Capítulo 17. Sedes perfeitos. Vou passar um pouquinho do tempo, mas já estou acabando. Sedes perfeitos. Hoje, alguém aqui seria perfeito? Não. Mas um dia seremos. E aí entra, como se reconhece um verdadeiro espírita? Pelos esforços que tem em melhorar-se. Então nos esforçamos em melhorar. Não somos perfeitos hoje, mas buscamos um dia ser. Um dia sermos igual a Jesus. Um dia Jesus vai ser mais do que Ele é. E nós seremos também mais. Capítulo 18. Muitos chamados e poucos escolhidos. A porta estreita. O caminho difícil, né? Então, temos um caminho. Poucos serão os escolhidos. Muito se dá, ou muito se pede a quem muito se dá. Então, quem muito recebe, muito vai ter que dar também. É pelas suas obras que se reconhece o verdadeiro cristão. E digo cristão, não somente espírita. Eu conheço pessoas católicas, evangélicas, umbandistas, candomblecistas, maravilhosas. Espíritas também. E também conheço de todas essas religiões pessoas que não são tão maravilhosas assim. Falam e não fazem. Eu aqui estou falando sobre os ensinamentos de Jesus. Não sobre os ensinamentos que eu faço, não. Eu estou falando sobre ele. Eu busco fazer, busco. Nem sempre eu tenho. Nem sempre eu consigo colocar em prática. Mas muitos agem também. Então, quantos que a gente conhece que já agrediram outras pessoas? Não só fisicamente, verbalmente. Agressão de briga, de discussão, de pesado, que poderia, se fosse feita a justiça humana, estar presos. E que estão em religiões diversas, né? Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Isso também foi uma palavra que muitos colocaram, fé. E uma fé, nós, raciocinada. Não vamos sair daqui e falar, nossa, tudo que a Jéssica falou é 100% verdade. Eu quero pesquisar isso. Será que o que ela falou sobre Jesus ser descendente de Davi, que foi o que aconteceu? Eu vi na palestra e eu falei assim, será que era? E fui pesquisar. Então, pensem, faz sentido? Não, não faz sentido. Temos que raciocinar sobre aquilo, não acreditar no que os outros falam 100%. E aí, com essa nossa fé, nós podemos transportar montanhas. Nossa fé, tanto é que Jesus falava, a tua fé te curou. Não foi ele, o mérito não era dele, era da fé da pessoa, e ir se arrastando até ele. Literalmente arrastando, que não conseguia andar. Né? Capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Os últimos serão os primeiros. Temos a mesma chance de evolução, mas temos tempos diferentes. Uns são mais rápidos, outros mais devagar. O que não podemos fazer é atrapalhar a jornada do outro e nos deixar atrapalhar também pelo outro, estagnar. Sabemos que nunca regredimos, mas podemos ficar estacionados. E aí temos que ter também solidariedade. E aí entra na nossa missão. A nossa missão individual, a nossa missão como espírita, a nossa missão como humanidade. Somos trabalhadores, não temos como ficar parados. Alguns
neste momento é necessário ficar parado. É melhor ficar parado do que fazer o mal. Mas não basta só não fazer o mal, temos que fazer o bem. Falei. Capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Não devemos acreditar em tudo, e nem em todos. Inclusive, não só nos palestrantes, em pastores, padres, mas também na questão dos espíritos. Eu recebi uma mensagem. Como que é essa mensagem? Será que condiz com os ensinamentos? Será que não? Eu sei, já estou acabando. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Tudo tem um motivo de estar acontecendo. Também não podemos ficar à mercê disso. É assim porque Deus quis. Não, temos que correr atrás. Então a minha vida não está boa porque Deus quis. Não, vamos correr atrás. Porém, planejamos. Se fugimos do planejamento, temos um plano A, um plano B, um plano C. E aí, hoje, temos algumas coisas por conta de encarnação também passada. Não somente desta vida. E às vezes a gente está junto nessa vida por necessidade. Então, vou dar um exemplo, minha irmã, porque todo mundo sabe que minha irmã, sou apaixonada por ela, amo minha irmã. Mas dizemos que eu e minha irmã não nos damos bem. Por quê? Nossa, eu não gosto dela desde pequena. Se vocês quiserem ver, na palestra de Silvia, ela até comentou sobre isso. Sobre a questão familiar, Então, por que eu não gosto dela? Talvez fosse vida passada e não nessa vida. Deus juntou. Estamos aqui por um motivo. Capítulo 23, estranha moral. Ver a obra se condiz com os ensinamentos. É o que a gente tinha falado até um pouquinho antes, E às vezes até não obra necessariamente escrita, um livro. Às vezes a mensagem que foi passada. O texto, a pessoa ela se diz tão boa e tal, mas vive me mandando mensagens ruins. Às vezes ela está te mandando mensagem ruim porque você vai fazer uma prece para aquelas pessoas envolvidas na mensagem. Talvez, Então vamos ver tudo. Complexidade. Capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nós somos capazes. Ninguém carrega uma cruz mais pesada do que conseguiria carregar. Deixe a vossa luz brilhar. Temos que ter coragem de fazer o que nós damos conta de fazer. Saber o que não conseguimos, mas se a gente consegue, não tem medo de ir lá e fazer. Capítulo 25. Buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Falando principalmente sobre a questão moral. Porque a coisa material, a gente sabe, se a gente trabalhar, a gente ganha dinheiro, consegue encontrar coisas. É mais fácil. A parte espiritual, que é mais complexa. Então, se a gente fica acomodado, a gente não evolui. Se a gente busca, quem procura, acha. Se a gente persistir, a gente consegue. Capítulo 26. Dai gratuitamente o que de graça recebeste. A gente fala também sobre a mediunidade. Ou sobre a palavra. Eu não sou médium, eu não tenho como ajudar na cura de alguém, mas eu consigo ajudar com palavras. Isso é o que eu posso fazer. Eu posso ajudar com uma prece. Então é o que eu vou ajudar. E não vou cobrar por isso. Não vou cobrar. Olha, eu faço uma prece para você, mas você tem que me dar R$100. Não é assim. Capítulo 27. E penúltimo. Pedi e obtereis. É o poder da nossa prece. Se a gente pedir, a gente vai conseguir ter o que quer. É claro que eu não posso ficar igual. Se eu quero uma mudança na minha vida, eu tenho que correr atrás dessa mudança. E também, também tem a questão do merecimento,
estar aqui. Mas se a gente ter a nossa fé e querer essa mudança, a gente consegue. E o último capítulo, que é a coletânea de preces. E aí vem Jesus nos mostrar também a importância da prece, a importância da oração, que a gente falou aqui. Com sentimentos puros, ela acaba sendo também uma caridade. Mas é isso, tem que ser feito do coração. Não só uma reza que é já que todo mundo sabe de cor. Tudo bem saber de cor, tudo bem proferir ela, mas com sentimento. Se eu chegasse aqui e lesse somente o que eu preparei, eu teria passado coisas para vocês? Teria, mas não estaria no meu último. E esses são alguns dos ensinamentos de Jesus. Somente no Evangelho segundo o Espiritismo são 27, sem contar com a introdução, 28 capítulos, mais 27 ensinamentos que a gente pode levar para a nossa vida. Talvez trabalhar um por ano, são 27 anos trabalhando em ensinamento. É possível? É possível. Talvez 27 reencarnações, um ensinamento por encarnação. Mas já é uma evolução. Ele veio, nos trouxe os ensinamentos, basta a gente seguir, ter vontade e força, né? Que é português. Alguém quer falar alguma coisa? Então a gente vai encerrar, vai para a nossa prece de encerramento. Tá bom? Amigos espirituais aqui presentes, Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, Deus, gratidão por poder estar aqui falando um pouquinho sobre os ensinamentos do meu irmão Jesus, que também é mestre. Gratidão por ter pessoas aqui que ouviram e conversaram comigo com seus olhares, com suas mãos levantadas, com opiniões, com o seu íntimo, por estarmos juntos nessa noite de sexta-feira, aprendendo, compartilhando e ensinando. Com certeza não sairemos daqui mais da mesma forma que nós entramos. Teremos visões diferentes, palavras diferentes e, quem sabe, atitudes diferentes. Agradecemos demais por este momento e que possa tocar também os nossos lares, os nossos animais, as plantas deste planeta, com um pouquinho de energia boa que estamos produzindo nesta casa, casa de Jesus, que tem muita luz, que essa luz brilhe dentro de cada um de nós, que possamos ser luzes aonde quer que a gente vá, e que outras pessoas possam ver e ter essa luz também. Luz que o Jesus, nosso irmão e mestre, trouxe para a gente também, além de outros que nos ajudaram a aprender tanto. Gratidão por este momento. Que assim seja.